Muito bem, voltamos. Nós temos agora com o nosso programa de Papo com a Bíblia. Depois de um longo e tenebroso inverno, estou de volta aí. Inverno mesmo. E não foi um inverno tão quente, tão frio assim, né? Foi um inverno quente. Muito bem, estamos aqui de volta ao programa de Papo com a Bíblia, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. E estou acompanhado dos fiéis companheiros de batalha, pastores Edson de Faria e pastor Silvio Martinez. Como é que estão os colegas? Tudo bem? Graças a Deus, pastor. Mais contente agora que o chefe voltou. Agora estamos... Sentimos a falta do pastor Kenji, né? Não fez falta mesmo. Muito obrigado. Seja bem-vindo no seu retorno, pastor. Muito Deus obrigado. abençoe. Muito obrigado, pastor. E a você também que está nos assistindo, seja bem-vindo. E esse assunto de hoje também é importante. Sem dúvida Boa nenhuma. tarde a todos, que a graça e a paz seja com todos. Estamos aqui mais uma vez, agora com o nosso pastor, presidente, né? No comando, aqui no programa nós tentamos fazer o melhor, tá, pastor? Tenho certeza que foi. Tenho certeza que foi até melhor do que eu. Mas, enfim, estamos muito felizes de estarmos de volta aqui e com você, com o carinho da sua audiência. Esperamos aí que você possa aproveitar muito bem o nosso bate-papo de hoje. O nosso bate-papo de hoje, o assunto é muito relevante. Será ainda possível o avivamento na igreja? Hoje, nos dias de hoje? Então, antes de a gente começar a bater o nosso papo a respeito disso, eu queria que você pudesse se lembrar de um fato que ocorreu nos Estados Unidos, neste ano mesmo, em fevereiro de 2023, quando na Universidade Asbury, nós tivemos, lá no estado do Kentucky, nós tivemos ali aquilo que parece ter sido um avivamento, onde jovens, num culto regular, né, da universidade, na capela da universidade, se reuniram e aquele culto lá se estendeu por 150 horas. Exatamente. 150 horas. Tem gente hoje que não aguenta ficar 90 minutos, né, no culto, na igreja, e aqueles jovens, então, ficaram 150 horas orando, louvando, ouvindo a palavra de Deus. E aquilo lá mexeu com a cidade, milhares de pessoas foram ver o que estava acontecendo naquela universidade. Soubemos que o prefeito da cidade pediu para que as pessoas não viessem mais, porque a cidade não estava mais comportando, né, toda aquela agitação. Verdade. E eu tenho amigos lá nos Estados Unidos, tenho uma irmã lá da igreja, mas que está morando nos Estados Unidos, e ela disse que ela mora muito próximo de lá. Ela disse que realmente a coisa foi assim e que daquele movimento todo não houve lá nenhuma banda famosa lá, né, tocando isso, cantando aquilo, não houve nenhum pregador da mídia, né, aqueles grandes televangelistas, não houve nada disso. Apenas começaram a orar, a buscar a palavra de Deus, a face de Deus, apenas começaram a confessar os seus pecados diante de Deus, e tudo aquilo lá aconteceu. Teria sido o que ocorreu em Asbury, um avivamento, esse avivamento que nós estamos buscando hoje na igreja? O avivamento é uma agitação, é aquele movimento ali que você olha assim e fala assim, poxa, se você não dançar, não cantar, não gritar, né, isso não é avivamento. O que é um avivamento? Então, nós hoje vamos aproveitar a presença do nosso teólogo, o teólogo do nosso bate-papo com a Bíblia, né, que é o pastor Edson, né? E o pastor Edson vai nos dizer, né, exatamente o que é um avivamento e se é possível, né, nós termos um avivamento hoje no Brasil. Pastor Edson. Como sempre, o pastor Kenji traz a batata quente escondida e já joga, né? Mas estava reservada. Antes disso, eu queria falar com o pessoal, se você tiver um pedido de oração, para poder já falar, colocar no chat, para que a gente possa, no momento de oração, a gente orar pelos pedidos de oração. Perfeito, pastor Silvio. É verdade, desculpa, pastor Edson. Imagina. Mas exatamente, nós teremos um momento de oração, de intercessão. Você já vai colocando aí o seu pedido de oração, que o Ed, que faz parte do nosso programa, né, que é o nosso diretor, né, ele vai estar anotando e nós vamos estar orando no momento certo. Muito bem, voltando, pastor Edson. E se tiverem perguntas também, pode colocar, né? É verdade. Que aí o pastor Kenji responde. Ok.
É interessante que essa palavra avivamento também não tem na Bíblia. É verdade. Né? Assim como não tem trindade também. E eu estava refletindo um pouco, quando nós somos chamados para esse tema, e o que seria então avivamento? Né? Dá a impressão, como o pastor Keiji colocou mesmo, de alguém que está correndo, pulando, né? Fazendo algazarra, e na realidade não é nada disto. Né? E nós temos de ter a consciência que avivamento é colocado segundo a vontade de Deus. Nós podemos e queremos realmente ter um avivamento. Isso faz parte de quem está realmente interessado na palavra de Deus. Mas isso não significa que se eu estou querendo, eu quero, isso não significa que Deus vai atender de imediato aquilo que eu estou querendo. Então quer dizer, pastor, que não é conforme a nossa vontade, tem que ser da vontade de Deus. Existem algumas coisinhas que nós temos que ter em mente para você querer um avivamento e você pedir esse avivamento. O primeiro passo é a oração. Tá? Eu vejo aqui que nós temos lá em Atos capítulo 4, versículo 31, que diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra. É interessante, né, que consta aqui, o primeiro passo foi eles orarem. E este é um passo que nós temos realmente que dar. Existe um outro passo que nós temos que ter também, o pastor Kenji já colocou, né, pastor? É o quebrantamento. É eu pedir perdão dos meus pecados. Sim. E eu aprendi já há muito tempo, nós normalmente quando oramos, nós falamos, Senhor, perdoa os meus pecados. Parece que a gente coloca todos os pecados num lote só, num pacote, e fala, bom, agora Deus já perdoou. Mas eu aprendi há muito tempo atrás que nós temos que pensar os nossos pecados. O dar nomes, né? Dar nomes aos nossos pecados. Por quê? Deus sabe todas as coisas, mas Ele quer que a gente fale de nossos próprios lábios, Senhor, eu pequei, falei mal do pastor Kenji, esse é um pecado mesmo. Grave, hein? Esse é grave. Eu briguei com o pastor Silvio, né? Eu estava com preguiça, não fui ao culto. Sim. São coisas aparentemente simples, né? Mas que refletem aquilo que eu errei em relação à minha tratativa com Deus. Então é oração, a confissão de pecados. Arrependimento. Né? Porque e tem que ser arrependimento mesmo. Entendi. Tá? Pastor, na sua opinião, hoje, se a igreja estiver realmente buscando, estivermos orando, confessando nossos pecados, tiver arrependimento, é possível o lugar onde nós estarmos tremer? Como tremeu ali o prédio? É possível sim. Deus pode todas as coisas. E eu vejo assim, Deus não muda. O meu Deus é o mesmo Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o meu Deus hoje e será sempre imutável. Então, se Ele fez isso no passado, não é impossível que Ele faça. Meu Deus é um Deus das coisas impossíveis. Perfeito. Então, como é que... Então, o pastor já está colocando. Então, avivamento é oração, é confissão de pecados, é arrependimento. E manter-se, então, segundo o texto que o irmão colocou aí, manter-se na vontade de Deus, que é pregar a palavra ousadamente. Exato. Né? E você, com isso, você prega realmente a palavra ousadamente. Eu não tenho mais detalhes desse assunto, dessa universidade. Sim. Mas eu creio que eles falaram do evangelho ousadamente. Ali. Sim. Ousadamente. Eu, pela notícia que eu recebi, falaram na mensagem, mais de 200 horas eles tiveram ali. Olha só. Né? E mais de 2.000 pessoas de começo já chegaram ali. Então é impossível que o evangelho não tenha sido pregado ali. É verdade. Começou no dia 8 de fevereiro. Exato. E terminou no dia 23. E com meia dúzia de jovens orando ali. É que não voltaram para suas salas de aula depois que mataram a aula, né? Mataram a aula, né? Mas tiveram vida, bom. E é bem claro, né? Buscar primeiramente o quê? O reino de Deus e a sua justiça, né? Eles fizeram isso. Fizeram exclusivamente. Pastor Silvio, pastor que trabalha aí com recuperação de dependentes, né? Que visita as clínicas, né?
O irmão já viu alguma coisa assim, nos cultos que o irmão já promoveu lá, né? Sim. Um movimento desse, no meio deles, porque todos estão em recuperação, né? São dependentes químicos, tal, mas estão se voltando para Cristo. E já viu em algum culto ali, algum movimento assim? Não só em um, mas em vários. A gente tem muita experiência em casos, dentro das casas de recuperação. Porque são pessoas que estão lá na dependência total de Deus, querendo uma transformação de vida. Estão carentes, né? Estão carentes, e também é mais um requisito de um coração receptivo ao Espírito Santo de Deus. É mais um requisito. Se você abre o seu coração a Deus, para que Deus possa manifestar o seu poder, né? Derramar o Espírito Santo com alegria, com louvor, com tudo aquilo que a gente recebe, né? A gente sente a presença de Deus, né? Faz pouco tempo atrás, quando estava o pastor Marcelo, o pastor Nelson não foi, estava de férias, Lorê e a Vera. Quando o Lorê e a Vera estava cantando um louvor lá no Resgate em Cristo, lá no Alto da Serra, onde que é muito frio também. No momento que eles estavam louvando e cantando, os alunos, os meninos, começaram a se abraçar uns aos outros, né, e chorar, né, derramando, né, assim, lágrimas de alegria, né, no ato de... o louvor era um louvor de comunhão. Entendi. Né? E eles se abraçavam, glorificavam a Deus, né? E choravam. E nós saímos atônitos de lá, né? Que o Lorê falou assim: Silvio, eu nunca vi uma coisa acontecer sem eu pedir. Eles, no louvor, eles saíram de um lugar para outro e começaram a se abraçar uns aos outros. Pastor, ali. Agora, é possível distinguir entre uma manifestação emocional e uma manifestação espiritual? Dá para distinguir? Dá, sim. Como é que vocês perceberam que aquilo era do espírito? Porque nós não era sentimos emocional? também. Foi nós que sentimos também. Quando vimos, assim, a gente foi levado pelo Espírito, né, a ter esse momento, né, de êxtase. Então vocês sentiram a manifestação da presença do Espírito. Da presença do Espírito Santo mesmo. Olha, que bonito. Então foi muito, muito assim. E cada vez que a gente vai lá, a gente é surpreendido por Deus, né? Porque de vez, assim, eu sempre falo, né? A gente vai lá para poder falar um pouco da palavra de Deus, dedicar, mas quem é abençoado somos nós também. Porque basicamente o que vocês fazem lá nas clínicas é exatamente isso, é um culto comum. Louvor, oração e palavra. E aconteceu isso. Aconteceu isso. Olha só, muito bem. Você vê que é realidade, eu acredito, né, nessa manifestação que aconteceu nos Estados Unidos e que acontece nas igrejas quando tem um coração aberto. Aberto para isso. Para que é receptível, né, para que Deus possa agir. Tá certo. Pastor Edson, antes uma pergunta, pastor. Eu sei que o senhor vai comentar, mas se eu não falar agora, eu vou perder. Então, o senhor acha que somente chegando ao fundo do poço que a gente vai buscar a face de Deus? Porque eles estão, né, dependentes químicos, né, recuperação, estão mais abertos, né, vamos assim dizer. Obviamente tem aqueles que são resistentes, mas aqueles que estão mais abertos por causa da situação deles. E muita gente que não é dependente químico só procura a Deus na dor, né? Será que somente pela dor é que nós vamos conseguir chegar no avivamento? Não temos uma outra condição, não? Até tem, né? Em alguns casos chega pela dor, outros casos chegam porque realmente está disponível e pronto a aceitar. Mas eu quero só um pouquinho antes de responder, fazer um comentário, porque na realidade o que o pastor Silvio colocou tem a sua verdade. Primeiramente, é de dentro para fora.
não é de fora para dentro. Né? Por isso que nessa condição, eu creio realmente, e não em todas as ocasiões, e isto é individual. Tem que começar em mim primeiro. Quer dizer, uma ação do É Espírito uma ação da do pessoa. Espírito Santo na pessoa. Em função daquilo que estou passando, eu posso contagiar outras pessoas através do Espírito Santo. Né? Mas isso não é nenhuma obra... Não é regra, nada. Não é regra Sim. humana. Tá? É o Espírito Santo agindo. Então, eu creio, sim, tá? Porque esse é uma manifestação... Nós somos o quê? Templo do quê? Do Espírito Santo. Então, é uma manifestação dele em mim, tá? Então, flui de dentro para fora, por isso que a Bíblia fala, né, que fluirão rios de água viva. Né? Então, creio nisso, eu estou à disposição realmente de Deus para que me use. Eu sou um instrumento. Infelizmente, muitas vezes, nós só recorremos realmente a Deus quando está no fundo do poço. Tá? Mas é justamente o momento em que eu não tenho mais nada a ser feito. Porque enquanto surge uma aresta que eu possa ajudar, eu falo, não, espera, eu vou por aqui. Vou por aqui. Né? Ao invés de eu estar me inclinando diante de Deus e falar, Senhor, olha, é o que o domingo foi pregado numa igreja, eu preguei sobre Josafá. A batalha que não é nossa. Sim. Essa batalha realmente não é nossa. É que muitas vezes nós queremos tomar a liderança da batalha. Por isso que a gente às vezes dá o carro. Então, pastor, significa que não existe uma regra, não, né? Porque o Espírito de Deus age conforme Ele quer. Ele é soberano. Em função da soberania dele, ele age realmente do jeito que ele quer, da forma como ele quer, quando ele quer. Por isso que eu falei no começo, nós precisamos sim querer esse avivamento, mas o avivamento só vem da parte de Deus. Eu até coloquei aqui uma frasezinha que eu encontrei de um grande teólogo: o Espírito de Deus em movimento. O avivamento é o Espírito de Deus em movimento. Eu peguei uma frase aqui do Charles Spurgeon, né, que é um grande teólogo, né? Sim, grande pregador. Lá na igreja da Batista, né? Ele é batista, foi príncipe dos pregadores então, e batista do século XIX. Ele escreveu assim, viver novamente uma vida que quase expirou, reacender uma chama que estava quase apagada. Olha só. O avivamento. Então me veio à memória o que Jesus falou para a igreja de Éfeso: voltar ao primeiro amor. Primeiro amor. E muitas vezes a gente o esfriamento da fé das pessoas que exige esse avivamento. Ou esse reavivamento, ou esse despertar. Né? Agora, pastor Silvio, na sua experiência, então, o irmão viu aí, deve ter visto, então, como aconteceu várias vezes, né? A gente sabe que o avivamento não é somente manifestação de dons espirituais. Eles ocorrem. Não é exclusivamente só com dons, mas ocorrem as manifestações. Nos cultos que o irmão realizou ali, nas clínicas, viu em algum dos cultos alguém se manifestando algum dom no meio do culto? E se viu, como é que foi? Sim, a gente vai para lá, né, já em santificação, primeira coisa. A gente se prepara para ir. Sim. A gente não vai de qualquer jeito, porque a gente sabe... Consagramos para poder enfrentar, porque... É batalha espiritual. É uma batalha grande. E quando chegamos lá, quando acontece esses avivamentos, né, essas manifestações que a gente pode até falar, né, do Espírito nas pessoas, é de quebrantamento, é de arrependimento, da pessoa falar, eu precisava ouvir essa palavra hoje. Olha só. Né? Quer dizer, a pessoa está aberta para a palavra. Para a palavra, né? Sim, tem pessoas que falaram em línguas, né? Assim, e não falavam só em línguas, mas assim, falava e uma outra pessoa interpretava.
Olha só né? que bênção. Falava aquilo que Deus, o Espírito Santo de Deus, pudesse falar. Não foi, assim, isso foi uma vez que aconteceu. As outras foi manifestação de alegria, de gozo da pessoa, de saber, de vir depois e de a gente se conversar depois e falar, foi uma resposta de Deus para minha vida. Então, Deus age de muitas maneiras, né? Em revelação da palavra, quando a gente prega a palavra, Deus nos revela o que a gente está falando. Sim. E quando acaba, a pessoa vem em nós, fala, olha, Deus falou comigo porque usou você para fazer isso. E você nem sabia. Eu nem sabia. Então, assim, são manifestações muito, muito, assim, que a gente sente, né, que foi somente pela graça de Deus ali que nós recebemos. Então a sua conclusão é, já que ocorre nas clínicas e o irmão tem sido testemunha ocular, então pode ocorrer nas igrejas também. Por isso que eu falei, né? Tem as pessoas, quando foi agora a pandemia, afastou as pessoas da igreja porque não poderia ir também, né? E esfriou um pouco, né? Porque lugar, né? A igreja não salva, mas é onde que os salvos se reúnem. Então, falta, né, essa comunhão. Porque o culto online só quebrou o galho, na verdade, né? Não é a mesma coisa de você estar lá junto, né, louvando, orando, né, ouvindo a palavra, né, derramando, né, confessando. É tudo uma liturgia. Toda a liturgia nos leva, né, a abrir nosso entendimento, nosso coração, para receber. E aconteceu o que aconteceu, que o irmão falou, né? Daqueles que se agarraram lá, se abraçaram lá, né? Chorando juntos, né? Mas chorando de alegria. Isso. De alegria, de êxtase. Isso é uma coisa que não vai ocorrer no culto online, né? Não tem como, né? Não tem como. É uma experiência que você só vai ter presencialmente. Que bênção, não é? Muito bom. A Bíblia é bem clara também nisso, né, pastor? Salmo 133. Sim. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E isso traz realmente à nossa memória que temos que estar juntos. Exato. E agradável a Deus, né, pastor? Exatamente. Isso é algo que agrada. Tem uma passagem aqui que é no Antigo Testamento, que eu separei também, só para a gente falar dessa manifestação. Né? Está lá no rei Asa, né? Capítulo 2 Crônicas, na Páscoa, a celebração da Páscoa, do reinado de Ezequias, né? 2 Crônicas 30, 21 a 23. A celebração da Páscoa. Como foi a celebração da Páscoa? Olha só. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Ezequias orou e Deus, né, sarou. Os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com grande júbilo. Olha só, esse grande júbilo a gente vê que acontece. E os levitas e os sacerdotes louvavam ao Senhor de dia em dia com instrumentos que tocavam fortemente em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas que revelaram bom entendimento no serviço do Senhor e comeram por 7 dias as ofertas das festas e trouxeram as ofertas pacíficas e renderam graças ao Senhor, Deus dos seus pais. Então não é só receber, é fazer também. Aqui que a gente fala, né? Eles fizeram, né? Trouxeram as suas ofertas e derramaram, né? E receberam de bom entendimento, louvaram ao Senhor. Então, quando a gente recebe algo de Deus, a gente espalha. Tem que compartilhar. As obras. O que o pastor Edson já nos ensinou então. Então, avivamento envolve oração, confissão de pecados, arrependimento,
serviço ao Senhor, né? Que você colocou aí. Okay. Aí você colocou um novo elemento aí, né, pastor? Alegria, júbilo, né? É interessante isso. E ação de graça. Ação de gratidão. Gratidão. Então, quer dizer, e a ação do Espírito também através dos dons, né? Sim. Aí eu coloco mais um também. Jejum. Ah, sim, o jejum. Tá? Jejum. E se nós olharmos quando Jesus falou com os discípulos que eles não conseguiram expulsar aquele demônio do menino, falou oração e jejum. O que eu falei, a consagração antes de fazer uma obra que é importante. Muito bem. Chegamos já a meia hora do nosso bate-papo. E eu vou perguntar para o Ed se tem alguma pergunta. O relógio está andando muito rápido, ou se Ed. temos, o Ed vai nos trazer aqui, obrigado. Comentários, o Francisco José. Ele crê sim que é possível o avivamento hoje, Deus é fiel. Bem-vindo, Francisco. E pode nos assistido, avivar, Francisco José, avivar nossa nação. Obrigado, viu? E a Dina fala, eu sou a flecha que acerta o alvo. Deve ser em relação ao Espírito de Deus. Mas vamos aqui agora, nesse momento, vamos... Tem no chat, tem mais. A Dina falou mais coisas lá. Dina. tá bom. Eu sou a flecha... Verdade, eu aprendi, ela falando, eu assim também aprendi, assim também faço a listagem de pecados e ainda peço ao Espírito Santo me lembrar de pecados esquecidos. E orava pedindo perdão pelos meus pecados errados. Ela errava, ela pedia por atacado os pecados. Né? Agora ela faz... Agora ela faz específicos. Tá certo. Muito bem, Dina. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado, Dina, pelo carinho da sua audiência. Vamos aproveitar que estamos nesse momento do nosso programa e vamos orar. Né? O pastor Edson é o nosso... intercessor oficial também, né? O nosso teólogo, o nosso intercessor oficial também. Então, pastor, nós temos aqui alguns pedidos de oração. Do Francisco José de Santo André, ele pede pela saúde da esposa. A Cleusa Conceição, também de Santo André, pelos filhos e netos. O Jorge de Ribeirão Pires pede pela família. O Rony Ribeiro do Paraná, ele pede bênçãos de Deus para a família. E a Ágata Nayara, de Santo André, pela saúde do marido Marcos. Tá? Então, eu quero que você nos acompanhe agora. O pastor Edson vai estar orando, intercedendo por esses pedidos, pelo seu pedido que está no seu coração, que você não teve tempo de mandar aqui para nós. O seu pedido não tem problema, mande. O Ed vai anotar e depois nós vamos mandar os seus pedidos para os nossos intercessores. Sim. Nós temos um livro de oração onde nós anotamos todos os pedidos de oração. Então você não se preocupe, você pode mandar o seu pedido com o seu nome, por favor. E se possível, dê um retorno para a gente, né? A gente vai ficar muito contente em saber que você que a sua resposta foi alcançou a sua vida, aquilo que você pediu, Deus realmente respondeu. Pastor Edson, então, vai orar nesse momento, do nosso programa, e você acompanhe essa oração também e apresente também o seu pedido ao Senhor. Ok. Maravilhoso e excelso Pai. Muito obrigado, Senhor, que nós temos livre acesso ao Teu trono. Muito obrigado, Deus, porque nós sabemos que os Teus ouvidos estão inclinados aos nossos pedidos. E sabemos, ó Deus, também que no momento propício, o Senhor tem as bênçãos para serem derramadas. Amém. Nós apresentamos aqui, ó Deus, o pedido do Francisco José pela sua esposa. Ó Deus. Nós sabemos o que ela tem, mas o Senhor sabe. Sim, meu Deus. Coloque a tua boa mão, Senhor, sobre essa pessoa. Sim, e tirando dela, Senhor, todo tipo de problema, de enfermidade que possa ter. Amém. Porque o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. A Cleusa também pede pelos filhos e netos. Deus querido, abençoa, e nós colocamos Senhor. também, juntamente com ela, os filhos e netos de quem está nos ouvindo. Sim, e Deus. que o Senhor possa, Deus, derramar a tua graça. Amém. Se eles ainda não fazem parte da tua seara, que eles possam ter a oportunidade de estarem sentindo, Senhor, o desejo de te servir. Amém. Vários pedidos também pelas famílias. Sim, Deus. Ó Deus, como as famílias estão sendo atacadas. É verdade, ó Deus. Por isso, ó Deus, cubra, Senhor, a cada um, segundo o teu querer, com a tua graça, com o teu poder, livrando, Senhor, da maldade que este mundo apresenta. Ó Pai. Amém, Senhor. Você também, ó Deus, com a
o Marcos, ó Deus, marido da Ágata, que o Senhor possa também estar sobre ele, ó Deus, curando e restaurando, Senhor, a sua saúde. Em nome de Jesus. Não sabemos o que ele tem, mas o Senhor sabe, ó Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos. E aproveitamos, ó Deus, para colocar diante do Senhor aqueles pedidos que estão no mais fundo do coração. Deus que... O Senhor é onisciente, o Senhor sabe o que vai lá no mais profundo, Senhor. Por isso, ó Pai, restaura, Sim, cura, Deus. salva a cada um segundo a sua necessidade. Sim, meu Deus. Assim, ó Pai, nós podemos orar. Ser com a nossa nação, ó Deus. Sim, Deus. Trazemos, ó Deus, a nossa nação diante do Senhor, para que ela seja restaurada, Senhor. Sim, Deus. Nós sabemos que, embora todo o caos que existe, o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. E assim nós podemos orar agradecidos, porque estamos orando em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém, Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. Muito bem. Antes de nós darmos continuidade ao nosso bate-papo, lembrar que nós somos a Igreja Batista Nova Vida. Estamos em São Caetano do Sul, a rua São Francisco de Assis, número 107, no bairro Santa Maria. Nós temos cultos de segunda-feira, o culto de oração, às 19h30. Quarta-feira nós temos também um culto de estudo bíblico, às 19h30. Sexta-feira, com o nosso querido pastor Silvio Martinez, nós temos o encontro do Grupo de Apoio aos Dependentes Químicos e aos Codependentes também, às 19h30. E aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. O pastor Edson vai falar sobre a Escola Bíblica Dominical. Às 10 horas, o culto de celebração. E o último culto no domingo, às 18h30. Pastor, agora é a sua hora de dar o propaganda da EBD. Escola Bíblica. Bom, é a melhor escola do mundo, né? Eu tenho falado sempre isso. Também temos que agradecer pela IBF, né? Exato, eu também vou falar sobre essa EBF. Né? Isso. E algo que me deixou também muito feliz nessa EBF. Nós temos a Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, e atinge todas as faixas etárias, desde a menor faixa etária até aqueles mais experientes. Não vou falar o mais velho que nem eu, né? Mas os mais experientes, né? Temos também a classe especial para aqueles que estão pretendendo se batizar, né? Dr. Josué é um dos nossos diáconos. Ele é o professor dessa Dia classe. 13 tem batismo. Dia 13 tem batismo. Dia 13 de agosto tem batismo. 5 crianças, um adolescente e um adulto, se não me falha a memória. Né? Então está realmente... Estamos lá de portas abertas para recebê-los. Aliás, tem um novo professor para a classe de adolescentes, né? Sabia? Parece que é o pastor... Sou eu. Não, porque eu estou sabendo, então tem o pastor Eduardo também que está junto. Tá? Agora é o novo professor dos adolescentes. Mas, pastor, então, aproveitando esse gancho, o que me deixou contente nessa IBF? Nós tivemos 55 crianças participando. Uau! Né? Por dia. Em média, né? Em média, né? Média. Então, tivemos 55 inscritos, tivemos 45 num dia, 40, em média, mas foram 55 inscritos. E qual é um das ideias nossas? É seguir com essas crianças e suas famílias. Muito bem. Eu acho que isso é uma parte do evangelismo. Isso. Né? Era um sonho que eu sempre tive nas EBFs anteriores, mas que acabou não seguindo em frente. Mas parece que não agora... perdeu o vínculo, né, com eles. Exatamente. Não ser só na brincadeira. Né? Porque a EBF é muito gostoso, né? Mas interessante é que na hora das mensagens, da história, eles ficavam quietos. E prestavam uma atenção melhor do que uma coruja. Né? Melhor do que muitos adultos. Nossa, muito melhor. Mas o que me deixou muito contente é que os adolescentes que nos ajudaram nesse IBF se prontificaram a estar ajudando nas demais atividades da igreja e participando. Tanto que no domingo, na IBD, eles estavam em peso ali. Então vou chamá-los para a sala. Só de começo deve ter uns 7 alunos já na tua classe de adolescentes. Bem. Tá? Isso que me deixou muito contente, muito feliz. Bem. Eu quero convidar você a estar conosco, estudando a Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical. Se você não mora em São Caetano do Sul, mora um pouco mais distante, procure uma igreja evangélica
de verdade evangélica, que tenha uma escola bíblica dominical e participe, porque estudar a Bíblia é de fundamental importância, não é? Uhum. Então, a conclusão que nós chegamos, irmãos, meus queridos colegas, é possível o avivamento na igreja hoje ou não? Sim. Sim, é claro que sim. Com certeza, sim. E eu tenho eu peguei umas palavras também de um teólogo, né? Aqueles que foram avivados se dedicaram a Deus. Né? Então, você já está respondendo uma pergunta a mim. Já está, né? Abandonaram o pecado e louvaram com grande fervor. Então, você já respondeu, porque eu ia perguntar, então, por que não acontece, né? Porque muitas vezes aquilo que a gente vê e chama de avivamento não é avivamento. Porque a pessoa só está lá, né, na agitação toda, mas saiu da igreja, pôs o pé na calçada, continua a mesma coisa, né? Exatamente. Com os mesmos vícios, com os mesmos pecados, não mudou absolutamente nada, né? Então, o avivamento não é isso. O avivamento promove a transformação. Né? E aí você respondeu, dedicação e o que mais? Dedicação a Deus, abandonaram o pecado e louvaram a Deus com grande fervor, sentindo a presença de Deus. E ficaram, né, com coragem para poder seguir os passos de Jesus. Olha só. Eu anotei aqui, pastor, 7 passos que a gente pode realmente estar buscando esse avivamento. Em 1 minuto acho que dá. Vamos lá. Então, oração, jejum, arrependimento, desejar esse avivamento. Olha só. Ser obediente ao Senhor. Olha. Sem obediência não dá. Permitir um avivamento autêntico, né? E, finalmente, buscar realmente esse avivamento. Amém. Pastor, dá para repetir. Pode repetir. Oração, jejum, arrependimento. Isso tem que ser arrependimento e não remorso. De verdade, né? De verdade. Desejar o avivamento, ser obediente ao Senhor, permitir um avivamento autêntico e, sem dúvida nenhuma, buscar esse avivamento. Exato. E quando a gente alcança esse nível, vamos assim dizer, a gente experimenta o que é a vida em abundância que Jesus prometeu. Exatamente. Porque ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então tem gente que não sabe o que é uma vida em abundância porque não experimentou a plenitude do Espírito. Né? Agora imagina toda a igreja, mas toda a igreja experimentar a plenitude do Espírito. Nossa. O que é que pode acontecer? O que é que pode acontecer no bairro onde está a igreja? O que é que pode acontecer na cidade onde está a igreja? O exemplo de Asbury, né? A universidade lá. O que aconteceu na cidade? O prefeito precisou pedir, para de vir, porque não tem mais. A igreja, a cidade não aguenta mais. Você vê pessoas sedentas para poder sentir essa presença de Deus, do Espírito Santo. E não precisou de ninguém famoso lá, nenhuma banda famosa lá. Foi simplesmente oração, adoração e palavra. Impressionante. Chegando aqui também, aqui. A Cleusa Conceição, oração para que dê tudo certo amanhã em seu exame de cateterismo no Hospital Mário Covas. Nós vamos estar orando, viu, Cleusa? Já vou pedir para o pastor Edson já anotar. Orar também pela recuperação do Vando, né? O Vando está fazendo cirurgia. Não sei se já terminou, né? Falei com a Débora um pouco antes. Eram 3 horas de duração a cirurgia dele, né? Então, provavelmente ao final desse nosso programa já vamos ter alguma notícia, mas deu tudo certo em nome de Jesus. Muito bem, estamos chegando ao encerramento do nosso programa. Mais uma vez estamos muito felizes pelo carinho da sua audiência. Espero que você esteja no nosso outro bate-papo, na outra terça-feira, nesse mesmo horário. Não vou falar no mesmo bate-canal, né? Senão vou revelar minha idade, né? Mas nesse mesmo horário, não perca o outro tema que nós vamos conversar. Aqui é um bate-papo, ok? Então, venha, participe conosco. Muito obrigado por você estar com a gente aqui. Pastores. Sempre à luz da Bíblia, né, pastor? Sempre à luz da Bíblia. Por isso, bate-papo com a Bíblia. Muito bem. Sua saudação final. Deus abençoe e que leiam a Bíblia, porque ele é o manual de fé e prática de todo cristão. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até lá.